o que você acha que o cara precisa passar efetivamente? Eu não vou nem falar o que ele precisa entender. Porque o que ele precisa entender é que ele tem que perder no risco, etc, matemática, Isso. pra não quebrar. Mas o que você acha que o cara teve que passar? Ou se você quiser contar, o que você passou pra você começar a respeitar o risco? Vamos lá, acho que dá uma contextualizada antes aí. Eu acho que somos seres humanos e o ser humano ele é um ser emocional. E é por isso que quando a gente faz um bom game, a gente fica feliz. Quando a gente toma um stop, a gente acha que não serve para isso. Mas o que a gente tem que entender é que dias bons acontecem e dias ruins também. Né? Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, eu demorei um pouco para aprender isso, tá? Eu falei inclusive no evento no sábado, nós temos que padronizar o risco. Por que padronizar o risco? Vamos pegar a estatística da Bolsa, e não só do Brasil, do mundo. Pessoas físicas, em geral, na média, acertam em 60% a 70% dos dias. Ou seja, eles sabem acertar e sabem fazer trade. Porém, mesmo assim, a maioria perde grana. E de onde que vem isso? A pessoa não sabe perder. E é o que a gente está falando agora. Né? Então, como que a gente vai aprender? Como que eu consegui aprender? Foi na dor, Vasco. Tá? Foi na dor. Eu contei um episódio, e não foi tão tempo lá atrás não, cara. Eu já tinha um bom tempo de mercado. Foi em novembro de 2017, eu vinha numa curva muito boa. Eu tava há quase 3 meses de pregão, fechando positivo todo dia. Um dia mais, um dia menos. Então eu tava, cara, voando. eu tava voando, exatamente. Você tá alinhado, você acha que você não estopa mais. E aí num dia eu lembro que eu cresci o lote, tipo um dia como hoje no dólar, né, que dá essa porrada. E eu cresci um lote que eu nunca operei na vida, né? Por quê? Eu falei, tô com gordura aqui, vou fazer a meta, vou fazer o ano e pronto. E cara, paguei um stop, acho que 8 ou 9 pontos, mas com 800 contatos. Né? Lote que eu nunca operei, no máximo com 20, 30. Então, assim, eu tomei um stop, ou seja, eu entreguei tudo e mais um pouco, né? Dos 60 dias. É foda. E aí eu olhei para aquilo, detalhe, eu lembro de fechar a plataforma e eu tinha que entrar ao vivo na corretora que eu trabalhava ainda. Isso, cara, isso. Detalhe, eu entrava às 10 da manhã. Você já fiz esse estrago das 9 às 10, cara. Né? Então, você imagina, eu entreguei praticamente 3 meses de trabalho árduo em uma boleta. E não é que eu fiz médio contra, fui aumentando nada. Eu entrei escalado 2 vezes. Entrei 2, estopei. Estopei e só falava isso, meu, o que eu fiz, cara? Pra que eu fui fazer essa merda? Era só um stop, eu ia tomar mais um stop, depois ia pro próximo trade. Então, riscos assimétricos, né? Então eu tava correndo um risco assim, para fazer todos esses dias, em vez de aumentar aos poucos, eu tava aumentando já, eu extrapolei. Então acho que essa é a primeira coisa. Então, eu acho que ninguém vai aprender, a não ser que o cara já tenha uma experiência com esse tipo de probabilidade, com esse raciocínio probabilístico, né? Sei lá, um cara que é muito bom, lá um profissional de pôquer, por exemplo, né? Que tem essa cabeça, ou um Jim Simons da vida, matemático, né? O cara que sabe muito bem sobre isso. E até ele mesmo, né? Falou que parou, foi pro trade sistemático. Jim Simons, para quem não sabe, é o maior gestor do fundo, o maior fundo quant do mundo aí. E ele falou que não tem psicológico para fazer trade. E ele foi montar o fundo quant dele. Bom, enfim, se você não tem essa cabeça probabilística, dificilmente você vai aprender porque eu tô falando, porque você tá falando. É na dor, cara. E eu acho que a dor ela é importante. Os maiores crescimentos na vida, eu acho que o seu também, de todo mundo aí que tá ouvindo a gente aí, é na dor. Totalmente. Né? Eu falo, só quem de fato foi lá e sentiu o gosto do fundo do poço sabe que dá para sair de lá. Né? E sabe o quanto a gente consegue, às vezes, se impulsionar ali e voltar é muito melhor. Então, eu acho que é isso. Né? É o único jeito de aprender. O Al Brooks mesmo contou um caso lá, no dia lá, que ele, se não me engano, fez uma boleta, acho que de 1 milhão, num dia, e entregou algumas semanas depois. Foi bem no começo da carreira dele, acho que perto de 1986. Pra você ver como faz tempo aí, né? Sim. Nós estamos engatinhando ainda. Então, assim, eu acho que é na dor que se todo mundo vai aprender, então eu acho que aprenda pequeno, né? Eu acho que esse é o caminho. E por mais que eu fale isso, você não vai aprender pequeno. Quem tá ouvindo a gente aí que não passou por isso, é só quando você olhar e falar, putz, escutei o Vasco falar, escutei o Ross falar, algum outro convidado que você trouxe aqui deve ter falado também, mas não corra mais risco hoje do que você é capaz de fazer amanhã. Acho que essa é uma boa dica e se mantenha no mesmo risco a cada trade. Lógico, fez um mês bom, quer subir um pouquinho o risco, sobe 10% do risco. Né? Controlado, né? Exatamente. Boa, exatamente. boa. Eu acho maravilhoso você falar isso, porque assim, você tem mais do que o dobro de tempo de mercado que eu tenho. Você tá com 19 anos, né? Então, assim, em 2017, você tinha 12 anos de mercado. Né? Já era mais tempo do que o que eu tenho hoje.
Então, assim, eu acho muito bacana você mencionar essa situação que você passou, por exemplo, porque é, as pessoas, o ser humano é normal, né? A gente tende a pensar o seguinte, falou, pô, se esse cara tem 19 anos de mercado, ou tem na época 12 anos de mercado, né? Ele não erra mais, não erra nesse sentido. Tipo, ele não perde a mão no gerenciamento mais, né? Pô, ele, enfim, pô, mas enfim, né? Se ele perder, ele vai perder dentro do risco, etc. Enfim, e pode acontecer com qualquer pessoa, independente do seu tempo de carreira, né? Você pode ter 30 anos de mercado e um belo dia você tem uma genial ideia de sair, tipo, de 50, eu opero 50 minis em média, agora eu vou operar 1000 hoje. Mas por causa em quê, criatura divina, né?